quinta doutrina é Espírito Santo. Comente, Vini. Pois é, o William fez essa exposição e eu acho que ele ajudou a distinguir o unitarianismo do trinitarianismo e essa distinção, só que não deu para perceber bem essa distinção entre o que os judeus messiânicos acreditam e o que as pessoas que não acreditam que Jesus existiu desde o começo da eternidade, né, acreditam. No meu site, esse não é o meu site, esse é o site que fala sobre a Trindade, né, explica os verbos em hebraico e também faz a relação do grego e outras passagens, né? É muito interessante que as pessoas estudem. E eu vou compartilhar aqui o meu site. Deixa eu ver se eu estou compartilhando aqui. Ah, tá aqui. Que eu fiz a diferença entre... Eu estabeleci esses pontos em alguns estudos meus sobre o Trindade e Unicismo, né? Aqui são várias passagens. E é interessante que em João, né, diz que Cristo era antes de todas as coisas, e todas as coisas foram feitas por ele. Se como esses judeus messiânicos e esses judaizantes e outras denominações acreditam que Jesus foi feito em carne, né, e não existia antes, como é que o Evangelho de João fala que ele existia antes? Já é uma contradição, ou seja, as únicas é, lógicas, as únicas teorias lógicas, as únicas é, é, logicidade que existe é entre o unicismo e o trinitarianismo, porque também em Isaías a gente vê que Deus que Jesus Cristo é chamado de Pai da eternidade, né? O Filho nascerá da Virgem será chamado de Pai da eternidade. Eu não estou com o verso agora aqui, mas eu tenho um estudo muito bonito aqui, muito grande, muito explica várias coisas sobre a análise de Pedro, quando Pedro chama Cristo de Deus e vários outros. Então, eu me perdi agora, mas essa separação entre o Espírito Santo e o. Por que que existe. O que o William falou foi sobre essa separação, né? Entre Deus, Pai e Filho, Filho de Deus. Essa separação ela é totalmente. Os trinitarianistas eles não dizem que Deus Pai e o Deus Filho são exatamente a mesma pessoa. Eles falam que Deus é um e o Deus Pai é um e o Deus Filho é outro. E o Espírito Santo é ainda outro, porque, veja bem, se Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa, como é que Jesus fala? Quando eu for para o meu Pai, mandarei o Espírito Santo como consolador. Ou seja, aí nesse verso, nessa passagem, a gente vê três agentes, né? E é impressionante que até em Gênesis a gente vê essa desde a criação, o Espírito de Deus pelas águas, o fôlego de Deus como e são muitos pontos a serem analisados, a separação do Espírito Santo. Então, quem não acredita nessas coisas, não é, eu acredito que quem não acredita na divindade, né, do Espírito Santo, da divindade de Cristo, porque as passagens são claras,
em dizer que Cristo era antes de todas as coisas e tudo que foi feito se fez através dele, mas se Cristo só passou a existir no ano 2000, né, o ano zero, então como é que todas as coisas antes dele foram feitas? Isso é errado. O cristianismo não acredita nisso. O cristianismo acredita que desde o começo Cristo estava ali na criação, tudo que foi feito através dele. E o Espírito Santo, sendo outro agente é, da, da, da Trindade, Cristo envia o Espírito Santo, né, como consolador. O batismo do Espírito Santo, que Paulo fala, é de um agente que está ali como, como a gente vê no Antigo Testamento, os profetas falando pelo Espírito de Deus. Ou seja, é um Espírito que habita, né, o templo, né? Ou seja, é isso que a gente tem que se atentar para não ficar confundindo ou falando doutrinas erradas. Que Cristo só existiu, que Cristo foi concebido por um pai carnal. E não é isso que as Escrituras falam. As Escrituras falam que ele nasceu da Betulá. Eu fiz até outro. A, a, a diferença entre as palavras hebraicas Alma e Betulá, que muitos falam que uma é virgem, outra é jovem moça. Mas todas as vezes que a palavra hebraica, como jovem moça, no contexto, a maioria das vezes, se não todas, eu tenho um estudo aqui, só que para não demorar muito tempo, mas está aqui, Maria Virgem. Eu tô aqui, Alma é jovem mulher e Betulá seria virgem. Aí os judeus, né, mas esse estudo é bem completo. Eu estou passando bem rápido aqui, que explica por que Almar significa virgem em Isaías 7,14. Eu vou ler só um trecho aqui, porque esse é outro tema, né, também, mas que fala sobre a divindade de Cristo sendo gerado não pela carne, mas pelo Espírito, né, Santo, Espírito Santo, e é muito interessante. Deixa eu ver se eu acho. É, é muito grande, eu esqueci, eu me perdi onde é que estava, mas não, tá aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. A palavra alma, né, usada 7 vezes na Bíblia hebraica, em todos os casos significa explicitamente virgem ou implica isso, porque a Bíblia, alma sempre se refere a uma mulher solteira de boa reputação. A gente vê isso em Gênesis 24:43 e tudo mais, mas esse é outro assunto e talvez desviando um pouco o foco da Trindade, do Espírito Santo, né, que é separado e que Cristo e Espírito Santo são pessoas diferentes, é isso. Ok, William? Vamos lá. Eu casei com a minha esposa, ela era virgem, tá? E se ela tivesse ficado grávida na primeira relação sexual que nós tivemos, eu poderia dizer, ela, uma virgem, concebeu de mim, porque ela era virgem. Foi na primeira vez que nós tivemos relação. Então, ter essa ideia de que uma virgem, na linguagem... Bom, tá, aliás, eu não quero nem entrar nesse método, porque não é esse estudo. Vamos lá. Deus, o Espírito Santo. Vamos ver o que então a igreja adventista diz. Vamos lá. Deus, o Espírito Santo, desempenhou uma parte ativa com o Pai e o Filho na criação. Encarnação e redenção. Inspirou os escritores das Escrituras, encheu de poder a vida de Cristo. Atrai e convence os seres humanos, e os que se mostram sensíveis são renovados e transformados por ele, a imagem de Deus. Enviado pelo Pai e pelo Filho para estar sempre com seus filhos, ele concede dons espirituais à igreja. Habilita a dar testemunho de Cristo em harmonia com as Escrituras, guia em toda a verdade. Vamos lá. Passagens verdes. Fecha o microfone aí, amado, quem tiver aberto, que está dando retorno aqui para mim.
E lá, então, tudo que tiver escrito em verde é passagens da organização adventista para dar base no Deus Espírito Santo, né? Gênesis 1 e 2. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Bom, devemos ter cuidado com a palavra Espírito, para não achar que todas elas tratam de uma mesma coisa. Exemplo, vamos lá. O Pai. Nós temos o Pai como Espírito, na passagem de João 4:24, que diz assim, ó, Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Nós temos o Filho também, nas Escrituras, como Espírito, lá em 1 Pedro 1:11, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava nele. Agora nós temos lá o Espírito Pai e o Espírito Filho, né? Nós temos também anjos imundos como Espírito. Vamos ver o que diz a Escritura? Marcos 5:2:8. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro do sepulcro um homem com espírito imundo. Né? Anjos santos, narrado como espírito, Hebreus 1:14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? E também temos como espírito poder e entendimento. Né? Lá em Salmo 51:11, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. Então temos que tomar cuidado, que pegar aquela passagem lá de Gênesis, né, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, temos que usar, que Espírito é esse que estava pairando sobre as águas? Por quê? Porque nas Escrituras, isso eu coloquei aqui 5 itens, mas tem muito mais itens falando de Espírito. Temos que tomar cuidado achando que quando fala de Espírito, está falando de uma única coisa. Muito cuidado, vamos lá. Eu vou ler 2 textozinhos aqui, e para a gente tentar discernir esses textos, depois eu falo de onde é. Vamos lá. Só com o auxílio daquele Espírito que, no princípio, se movia sobre a face do abismo. Opa, então estou falando da passagem que a Igreja Adventista, Gênesis 1 e 2 lá, se apoia para dizer que o Espírito lá, o Espírito Santo é Deus e é aquele Espírito lá. Vamos lá, vamos ler de novo. Só com o auxílio daquele Espírito que, no princípio, se movia sobre a face do abismo, daquela palavra pela qual todas as coisas foram feitas, daquela luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo, pode ser devidamente interpretado o testemunho da ciência. Então aqui nós temos 3 características, né? O Espírito que se movia, que é a mesma palavra que estava lá, e a luz verdadeira. O outro texto embaixo diz assim, Deus é a luz, e nas palavras eu sou a luz do mundo, Cristo declarou sua unidade com Deus e sua relação para com toda a família humana. Fora ele, foi ele quem? O Filho, né? Que no princípio fizera com que das trevas resplandecesse a luz. Sabe onde está escrito isso, meu amigo? Conselhos aos pais, professores, estudantes, página 480, 4ª edição da página 530, e Desejado de todas as nações, 464. Então, os próprios escritos da Igreja Adventista do Sétimo Dia revelam o que é esse Espírito. Não tem segredo, né? Então, para mim, o Espírito que pairava sobre as águas nada mais é outra maneira de representar o Criador. É uma maneira, puxa vida, me fugiu a palavra. É uma maneira de exemplificar o poder do Pai. Mas do Pai, não que aquilo ali fosse um Espírito diferente. Vamos ver por quê. Lucas 1:35. E respondendo o anjo diz, descerá sobre vós o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá. Passagem que nós já vimos. É mais uma maneira de retratar o Criador. Porque o Criador seria com aquela concepção, seria com aquela gestação e seria com aquele que haveria de vir, e veio e foi com ele. Lucas 4:18, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e tal, tudo mais. A força ativa do Pai agiram no entendimento do Salvador. Vamos lá. Outra passagem que os adventistas, que a organização pega para dar base, que o Espírito, além de ser uma terceira pessoa, é um Deus. Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos, diabo, porque Deus era com ele. Então, o Espírito Santo que ungiu, quem era? É o próprio Espírito do Pai, ó. É só a gente ver. Então, ele ungiu com o Espírito, porque Deus era com ele, é o mesmo, né? A força ativa do Pai agindo no entendimento do Salvador, mas quem era com ele? O Deus, né? O próprio Pai. Quinta passagem, 2 Pedro 1:21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas o homem santos de Deus falava inspirado pelo Espírito. A força ativa do Pai agindo no entendimento dos profetas e apóstolos.
Vamos lá, 2 Coríntios 6,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como só um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Como se fosse o próprio Criador os transformando. É isso que essa passagem está dizendo para mim. Ninguém precisa concordar comigo. E outras passagens também. Ninguém precisa ver da maneira que eu vejo. Mas eu vejo dessa maneira. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Como se fosse o próprio Criador transformando. Vamos lá. Efésios 4, 11 e 12. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Eu não entendi por que essa passagem está aqui. Vamos lá. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Mais uma passagem repetitiva, né? A força ativa do Pai agindo no entendimento dos apóstolos e discípulos. João 4:16, 18 e 26. Agora vamos lá, porque o Vene falou sobre o Consolador. Eu não quis falar nada na hora porque a gente ia discorrer sobre isso. Vamos lá. Agora eu vou ler, tá bom, amados? Vamos lá. E todos que estão escutando aí, prestem bem atenção que isso aí é muito fácil de discernir o que é e quem é o que é esse Consolador. Vamos lá. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João, mas quando vier o Consolador, que agora é minha passagem, tá? Quando é preto é meu, quando é verde é da organização. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificarei, pois estivestes comigo desde o princípio. Mais uma vez, a força do Pai agindo no entendimento dos discípulos. João, de 7 a 13, 16 a 7, fala também do Consolador, tá bom, amado? Vamos pular. A força ativa do Pai e tudo mais. Vamos lá. Vou ler devagar para entender agora esse Consolador, tá bom? Vamos lá. O Messias prometeu o Consolador, o Paracletos. Mas quem é o Paracletos, ou o Salvador, ou o Consolador, né? O Salvador mesmo responde quem é. Vamos lá. O Paracleto é o Espírito da verdade. Nós lemos isso aí aqui atrás. Portanto, o Espírito da verdade é o Consolador prometido pelo Messias. A verdade tem espírito? É evidente que estamos lidando com elementos simbólicos cuja interpretação deve ser dada pela própria Escritura. Qual é ou quem é o Espírito da verdade? Bom, nós sabemos, né, que o Consolador, o Paracleto, o Salvador, fala que ele é o Espírito da verdade. Agora nós vamos saber que a verdade não tem espírito, né? Nós vamos ver que isso está se adjetivando. Então vamos lá. Qual é o Espírito da verdade? Primeiramente temos que entender qual é a definição de verdade dentro do contexto do capítulo em questão, não fora do capítulo. O leitor atento perceberá logo nos primeiros versos desse capítulo que a verdade é definida pelo Salvador. Ele diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, se a verdade nesse contexto é o Messias, então o Espírito da verdade tem que ser interpretado naturalmente como o Espírito do Salvador. Obrigado. Vene, quer comentar, Vene? Alô, Vene? Opa, é que saiu aqui o fone. Quer comentar ou quer que eu vá... Não, eu queria só fazer uma pergunta. Como é que muita gente acredita que Jesus Cristo não existe antes de tudo, né? Mas como é que fica aquele verso de João 2 e 3, né? 1 João 2 e 3. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Como é que fica isso, William? William? Então, Vene, a gente pode fazer o seguinte, ó. Assim que termina esse Hangout, a gente pode, com o Hangout fechado, nós vamos ler toda a carta,
para saber o que é que está sendo dito, e eu não quero analisar um ou dois versos isoladamente. Não, eu quero fazer como nós estamos fazendo aqui, ó. Que eu estou fazendo em relação à doutrina da Bíblia, em relação da Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Eu quero analisar como o Salvador fazia. E ele discorria sobre todo o livro de tal profeta, todo o livro, e não numa passagem específica. Então, a gente pode conversar mais tarde sobre isso, para a gente não voltar ao assunto do Deus Filho, que para mim já passou. Tá certo, Beni? Pode ser? Porque tem muita gente escutando a gente para não ficar cansativo. Ah, tá, ok. Então, pois é, eu acho que sobre isso ficou claro, né? A posição de cada um, a, a, a diferença, né, entre as crenças. E eu acho que está sendo um debate muito proveitoso e que é isso. Vamos seguir em frente, mas eu recomendo que as pessoas pesquisem mesmo. É isso.